Vai. Abertura do porta-malas. Nós temos um botão na chave, é o botão no meio. São 2 toques para abrir. Todo o controle de abertura do porta-malas vai estar sendo feito na chave. Então assim, tá começando a subir demais, vai bater em algum lugar, ou na hora que estiver fechando, se for colidir com algo, é só pressionar novamente que você controla o tanto que você quer dessa abertura. Aqui no porta-malas existe um botão que serve para regular a abertura. Esse botão fica na parte de baixo da tampa. É só pressionar e segurar ele por 5 segundos. A partir do momento que a lanterna do carro piscar, já está programado com uma altura máxima. Então, se eu colocar o carro para abrir agora o porta-malas até o máximo, ele vai parar naquela que tinha sido configurada. Se eu quiser reprogramar essa altura, eu vou forçar para mais alto e pressionar por mais 5 segundos novamente até piscar a lanterna. Okay. Para fechar e abrir o porta-malas também tem uma opção no pé. Eu vou estar passando e afastar. É sempre um movimento de passar e afastar, tanto uma passada quanto também um chute. Passou e afasta. Isso é para fechar mesmo depois. Lembrando que ele vai ter um sistema também de anti-esmagamento. Então, se porventura ele encostar em alguma coisa no meio do caminho, ele força e volta. Ok? Bom, aqui na parte de dentro do porta-malas, nós temos o carregador portátil. Esse é um carregador que vai ser utilizado em uma tomada residencial mesmo. Padrão 3 pinos, 220, 20 amperes. Esse carregador é uma adaptação entre a entrada AC do veículo com um carregamento convencional de tomada. Tá? Na versão PHEV 34, ele vai estar demorando 10 a 12 horas para carregar 100% da bateria. E aqui nós temos o Wallbox, que é uma estação de carregamento. Leva cerca de 5 a 8 horas para carregar 100% da bateria. Tá? Já vamos falar dele utilizando o carregador de parede que está na nossa sala de entrada. Bom, deixa eu retirar essa tampa aqui. Aqui nós possuímos um kit de reparos, que é um compressor e o gel. A utilização dele é muito simples, tá? Aqui dentro nós temos um gel selante. A ponta desse bico ela é encaixada diretamente no pisto. Deixa eu tentar fazer um vídeo mostrando, exemplificando. Bom, então o gel ele é aplicado enroscado diretamente no pisto, tá? E o bico do compressor ele é encaixado na parte de trás desse gel. A partir do momento que eu ligar esse compressor, todo o ar vai ser jogado para dentro do recipiente, que consequentemente vai jogar o líquido para dentro do pneu. Esse líquido estando aqui dentro, a pessoa tem que andar ali os 5 primeiros quilômetros na velocidade controlada, até uns 20 km até uns 60 no máximo km por hora, 20 a 60, né? Para quê? Para que esse líquido que foi jogado para o pneu se espalhe por toda a parede do pneu, tá? O ideal, depois disso, é que a pessoa mantenha até 80 km por hora, para que esse líquido não acabe vazando, tá? E a questão de dúvidas, o gel ele é jogado completamente para dentro dos pneus, ok? Então, utilizou uma vez, tem que repor. Hoje em dia nós temos nas concessionárias, em lojas de autopeças, você também encontra com facilidade. Pode me acompanhar aqui. Bom, aqui ó, no canto esquerdo nós temos a bateria convencional do carro. Essa é a bateria que na maioria dos veículos fica na parte da frente, tá? É uma bateria, né, que é trocada a cada 2 anos. No caso ali de partida auxiliar, né, a famosa chupeta,
é utilizado na parte de trás, não na parte da frente do veículo. Tá? Aqui nós temos um motor inversor, ele vai transformar energia alternada e contínua para que o carro consiga receber as cargas que vêm da bateria e que a bateria também receba e transforme, né, corrente alternada e contínua ou vice-versa, tá? Para alimentar o sistema híbrido do carro, o sistema elétrico. Aqui no canto nós temos o triângulo de iluminação do carro, um gancho para reboque, ele vai ser acoplado na parte de trás do para-choque, retirada essa tampinha aqui com o auxílio de uma chave de fenda. Na parte da frente também temos um local para ser colocado esse engate. Aqui nós temos uma ferramenta para remover os acabamentos dos parafusos de roda, tá? É pinça da capa dos parafusos. No caso de borracheiro, né? Se precisar trocar a roda do carro, trocar o pneu, essa pinça serve justamente para isso. Na direção do V também existe um botão físico que serve para abrir o porta-malas, tá? Bom, agora do lado de cá nós temos a alimentação elétrica do veículo. São dois tipos de entrada. Entrada AC, que é para o carregamento portátil, carregador wallbox, né? E o carregamento DC, que é as cargas super rápidas, cargas ultra rápidas, né? Que levam em torno de 40 minutos, 80% da bateria. Então é um encaixe que ele vai ser plugado nos dois ao mesmo tempo. Aqui não temos segredos, tá? Referente ao wallbox, ao carregador que foi junto com o veículo. Você encaixa o plug ao veículo, sem assim, o carro tem que estar destravado, certo? Então com o veículo destravado você encaixa o plug. Existe um cartão que é o cartão RFID. Ele tem que ser aproximado do wallbox para que você libere esse carregamento. E você tem que passar novamente para você desativar esse carregamento. Para quem mora em casa, não vai estar tendo a necessidade de o tempo todo estar utilizando, né? Isso é para que você limite o carregamento, para que não chegue alguém deliberadamente e fique utilizando o seu carregador. Tá? A partir do momento que ele é plugado ao veículo, ó, eu não consigo mais removê-lo. Tá? Se ele percebeu corrente, ele trava automaticamente. Para remover esse carregador, eu posso deixar ele carregar 100% da bateria, ou eu posso vir na chave, travar o veículo 2 vezes e destravar o veículo 2 vezes. Ó, o plug já vai estar solto. Isso serve para as duas conexões do veículo. Tá? O aconselhável é que você retire as duas capinhas, até mesmo se você for utilizar somente o carregamento de cima. Okay? Então vamos lá. Eu coloquei para carregar, passo o cartão, já está autorizando o carregamento. Na hora de finalizar, eu passo o cartão novamente para remover esse carregador. Se ele não soltar no primeiro instante, eu venho na chave, travo 2 vezes, destravo 2 vezes. Se mesmo assim ele ainda resistir e não soltar o plug, então eu não consigo removê-lo mesmo com o recurso da chave, nós temos um recurso que fica aqui, ó, do lado do amortecedor traseiro. Essa cordinha vai ser puxada e eu já consigo remover o plug, tá? Eu não preciso arrancar essa cordinha, eu só puxo ela levemente, já é o suficiente para poder soltar esse plug, ok? Situação emergencial. Pode me acompanhar. Aqui do lado esquerdo do veículo, nós temos a entrada do abastecimento de combustível, tá? A abertura é por dentro do veículo. Existe um botão que serve somente para esse recurso. Ó, pode filmar ali o painel. Pronto para abastecer. Ok. Então, a tampinha já vai estar disponível para que eu consiga utilizar. Aqui nós temos um tanque de 55 litros, somente gasolina. O manual indica gasolina comum, tá? Na maçaneta aqui nós temos 2 tipos de sensores.
a mão por dentro eu estou destravando o veículo, como por fora eu estou travando o carro. Ok? Tomar cuidado para não fazer um movimento ao mesmo tempo. Então, a mão está por dentro ao mesmo tempo que eu estou tentando travar o carro. Então, eu não consigo travar o veículo. Mesmo eu colocando o dedão aqui, ó, eu não consigo travar porque minha mão está por dentro do veículo. Então, ou eu destravo com a mão totalmente livre, ou com a mão por fora eu travo ele. Okay? Pode ser na chave também, com certeza, mas esse recurso é mais confortável, porque eu não preciso remover a chave do meu bolso. Se ocorrer o caso da chave descarregar, cair na água e estragar a bateria que tem dentro dela, tá conseguindo? Eu tenho o recurso de remover a chave manual do carro e destravar o veículo de chave de forma manual, né, com a própria chave. Eu puxo a maçaneta e empurro essa tampinha oval de dentro para fora. Pronto. Já é a possibilidade de eu destravar o veículo. Abertura do capô. No lado esquerdo, abaixo, tem a destrava do capô. Agora aqui eu tenho um segredo, tá? Do L para a esquerda. Então a mão vai estar apoiada aqui na base, o para-choque vai ser jogado para a esquerda. Olha, o movimento é esse, tá? Aqui nós temos um motor a combustão, ao lado aqui nós temos também outro inversor da bateria e abaixo dele um motor elétrico que é acoplado junto com o motor a combustão. Okay? Aqui nós temos os fluidos de arrefecimento, não existe a necessidade de mexer nesses líquidos, eles são a qualidade, né, e a quantidade. Isso vai ser visto nas revisões. O carro ele informa qualquer tipo de anomalia, de alta temperatura. Isso tudo pode ser visualizado pelo próprio painel. As revisões do carro são de 12 em 12 mil quilômetros ou de um ano, o que vier primeiro. Tá? Fazendo a 5, você tem direito à garantia do veículo, que são 5 anos de garantia do carro em si. Então, estamos falando ali de multimídia, né, internos, suspensão, problemas no carro. 5 anos sem limites de quilometragem, 8 anos de garantia da bateria ou 200 mil quilômetros. Levando em consideração que os 2 primeiros anos está dentro do pacote de tranquilidade, que são conta com a garantia total da bateria. Então qualquer problema com a bateria, mesmo se for mau uso, de repente um vandalismo, problemas com a bateria você pode pedir para trocar pela própria fábrica, tá? Então, decidi colocar o carro em um ambiente off-road para testar o 4x4. A bateria colidiu com alguma pedra nesse caminho. Você estragou a bateria, você pede para trocar por uma nova pela fábrica nos primeiros 2 anos. Tá? Os outros 6 anos, de fato, problemas de fábrica, problemas de fabricação da bateria. Bom, pode filmar aqui. Vamos começar falando agora sobre o cockpit do veículo. Bom, aqui nós temos controles dos vidros traseiros e dianteiros. Aqui nós temos o ajuste dos retrovisores. Se eu ligo o veículo e pressiono os 2 botões dos retrovisores ao mesmo tempo, eu tenho a opção de retraí-los manualmente. Tá? Existe a função de rebatimento automático. Isso é configurado aqui na tela. Okay? Então, se eu pressiono os 2 duplamente, eu tenho novamente a posição original dos retrovisores. Botão vermelho, eu ajusto o retrovisor do lado esquerdo. Aqui eu estou ajustando o retrovisor do lado direito. Trava dos vidros traseiros. E aqui nós temos a trava e destrava das portas. Ok? Bom. Agora aqui do lado. Primeiro botão, nós temos um botão de abertura e fechamento do porta-malas. Aqui nós temos um ajuste de ângulo do farol. Então vamos dar um exemplo. São 3 pessoas atrás, porta-malas está cheio, o carro ele vai ceder a traseira e a dianteira levanta.
Aqui nós estamos ajustando para o nível 3, que é o nível mais baixo desse farol, ok? Aqui nós temos a abertura do combustível. E o último botão, vou filmar aqui na tela, no multimídia, no painel de instrumentos, perdão. Ele aparece acionando aqui do lado direito. Esse é um assistente de rampas. Então, se o carro estiver em uma rampa inclinada, se você pressionar esse botão, você pode soltar o freio. O carro ele vai estar descendo de uma forma controlada. Ele vai estar limitando como se fosse de fato um freio motor. Eu solto o meu freio, aciono esse botão, eu só seguro o volante em uma descida. Pode ser um morro muito inclinado, uma rampa muito inclinada, tá? Não é um assistente de descida, de frenagem em rampas, para que o carro não volte. É um assistente de fato descidas, para que o carro não desça embalado, tá? A partir de 60 km por hora ele já desabilita esse mapa. Bom, aqui ó, é a seta do farol, a chave do farol. Aqui nós vamos deixá-lo já em automático, é o aconselhável, né? Temos o farol auxiliar, aqui o farol baixo e aqui o farol automático. Farol alto eu toco para frente. Se eu quiser piscar o farol, eu posso fazer o mesmo movimento. Aqui nós vamos deixar já o farol de milha ativo. Se eu jogo para baixo, eu estou ativando o farol de neblina, tá? Ele é elástico, ele vai e volta. Então ele já está ativo, olha lá no painel. Ok? Então eu vou mexer aqui, ó, estou apagando, é sempre para baixo, elástico. Ok? Abaixo aqui, essa outra chave, nós temos a chave do piloto automático adaptativo do veículo, tá? Deixa eu inclinar um pouco aqui para poder pegar o painel. Ó, eu vou dar 2 toques na direção do volante, como se eu estivesse piscando o farol. Ele aponta lá na multimídia. Falha na ativação do cruzeiro inteligente. Porta aberta, eu estou sem cinto, não estou em drive. Se eu estiver, exemplo, a 60 km por hora, vou dar 2 toques. Tenho a ativação no painel. Para cima ou para baixo, eu estou ajustando a velocidade. E aqui no meio, eu estou ajustando a distância do veículo. Dá para enxergar lá no painel que cada quadradinho daquele lá equivale a 1 carro de distância, ok? E para desabilitar, ou eu piso no freio ou eu dou um toque para frente. Então é o inverso. 2 toques para a direção do volante eu ativo, um toque ao contrário da direção do volante eu desativo. Tá? Agora aqui no volante existe um certo truque para que o cliente aprenda ali para o dia a dia, né? Nós temos do lado esquerdo controle da multimídia do veículo, do lado direito controle do painel instrumento. Então temos aqui um movimento cruzado, tá? Do lado direito eu vou estar olhando as informações do painel instrumento, o computador de bordo, né? Informações de calibragem, de consumo. Na casinha eu volto para o começo e no OK aqui eu tenho a opção de zerar essas informações. Aperto seguro, reiniciar informações, apaguei as informações da multimídia, tá? Vale lembrar que aqui, ó, ele deixa bem explícito, ó, após redefinir. Após redefinir significa que eu apertei e segurei o OK até zerar. Desde o início é o tempo em que o carro esteve ligado, tá? Então assim, essa é uma média da última viagem que você fez. Você desligou o carro, depois de um tempo, quando você ligar ele novamente, esse número vai estar zerado, ok? E aqui abaixo nós temos botões de atalho, são botões coringas, tá? Existe a possibilidade da gente configurar ele no painel, mas ele sempre vai estar configurado a um padrão de fábrica, que é do lado direito respeitando a multimídia, do lado esquerdo respeitando do lado direito respeitando o painel instrumento e do lado esquerdo respeitando a multimídia, tá? Essa programação vai ser feita aqui por dentro do veículo. Bom, aqui do lado esquerdo, ó, abaixo no meu banco, nós temos o ajuste, tá? Da movimentação dele. Então eu arrasto ele para frente ou para trás e na extremidade traseira estou levantando ou abaixando o banco, né? Esse botão circular, nós temos o ajuste da lombar. Então é uma bolsa que é criada, ela enche e esvazia de acordo com a direção que você aponta. Para frente eu estou enchendo, empurrando a minha lombar para frente.
e apertando para trás eu estou trazendo a minha lombar de trás. Aí que nós temos um ajuste do encosto, tá? É de fato a angulação do banco. Quando tiver em dúvida sobre a calibragem do veículo, nós temos a informação aqui do lado esquerdo. 35 libras nas 4 rodas, 39 libras se ele tiver muito pesado, ok? Bom, agora aqui, ó, ainda na parte de cima, aqui nós temos um porta-óculos, iluminação interna. Aqui nós temos o controle do teto solar do lado direito e da cortina do lado esquerdo, ambos com One Touch. Não há necessidade de eu segurar até o final. E o movimento é simples, ó. Eu pressiono para cima para abrir e puxo para baixo para fechar. Tanto o teto do lado direito quanto a cortina do lado esquerdo. Então não há necessidade de eu estar segurando aqui para que ele abra ou feche, tá? Para fechar, então, toque para baixo do teto, cortina. Aqui nós temos um botão para acionar o corpo de bombeiros, tá? Ele é protegido, tá? Tem uma capinha. Pressionou esse botão, a chamada já vai ser iniciada para o corpo de bombeiros. Caso ocorra um acidente de acionar o airbag, essa ligação já é feita de forma automática. Aqui nós temos um botão para acionar a fábrica, qualquer problema ali que envolva o veículo. Então você está na estrada, o seu carro, o pneu rasgou, seu telefone descarregou, você não consegue entrar em contato com o seu seguro. Você pode acionar esse botão, você vai iniciar uma chamada diretamente para a fábrica. Acabei clicando sem querer. Então, assim, é para você acionar a sua garantia, tá? Durante os 2 primeiros anos, você tem uma função gratuita de guincho até a próxima loja. O pneu rasgou, pane seca, o carro parou no meio da estrada. Você aciona a fábrica, ela vai te guinchar para a próxima concessionária. Durante os 2 primeiros anos, o custo de guincho, de movimentação é zero, somente o que a resolutividade. Então, você foi guinchado para a loja e precisou trocar o pneu. O custo do pneu vai ser cobrado. O botão do lado direito aqui nós temos um informativo de que a porta está aberta, né? É iluminação interna a partir do momento que você abre a porta, ok? Então está pressionado o botão e as luzes estão acesas. Aí, ó. Se eu pressiono aqui, eu apago, porque existe uma porta aberta, tá? Aqui do lado direito agora, passando para a parte de baixo, nós temos botões. Esses botões servem para ligar ou desligar o ar-condicionado, tá? Todo tipo de ajuste vai ser sempre na tela. Temos aqui a ventoinha. Nós vamos abrir essa central do ar-condicionado, onde eu consigo ajustar a temperatura. Eu posso apertar no meio e arrastar para cima e para baixo, tanto do lado do motorista quanto do lado do passageiro. Posso também sincronizar para que as duas zonas respeitem sempre a do motorista. Bom, aqui nós temos o ajuste da ventilação do ar-condicionado, intensidade. E aqui, se eu quero desembaçamento, né, do para-brisa, desembaçamento do vidro traseiro. Lembrando que esses botões também estão aqui, ó. E aqui nós temos a ventilação do banco, tanto do motorista, com 3 níveis de ventilação, quanto do passageiro também, ok? Voltando aqui aos botões abaixo, nós temos o botão da câmera 360. Olha lá, acabo de visualizar o veículo, consigo ligar a visualização em 3D, deixar a vista inteligente para que ele gere alertas de acordo com objetos que estão passando ao lado, né? E aqui eu já consigo visualizar o carro de forma 360, tá? Ao abrir essa câmera, então vou abrir novamente. Eu tenho aqui, ó, do lado esquerdo a função de estacionamento automático. Eu pressiono esse botão. Eu tenho que pressionar ele antes e depois da vaga. Então, se eu tenho a intenção de estacionar uma vaga que está a 20 metros da minha frente, vamos botar de exemplo, eu tenho que acionar esse botão antes sequer de passar dessa vaga. Então, o carro ele tem que passar fazendo a leitura com a parte da frente e a parte traseira. Então, a traseira do veículo tem que ter ultrapassado essa vaga. Essa vaga vai aparecer para você como uma vaga disponível e você vai apertar o botão novamente. Porque a partir do momento que ele identifica uma vaga, esse botão muda. Ele sai dessa coloração azul e ele fica em branco. Iniciar o estacionamento. Então, só para recapitular, eu abro a câmera, seleciono a opção, agora sim eu passo pela vaga para o veículo e aperto o botão novamente, que ele inicia o estacionamento para mim. E a função abaixo nós temos o auto reverse.
que é uma ré, o carro vai voltar os últimos 50 metros que você esteve em drive com o veículo. Então você entrou numa rua sem saída, pressionando esse botão você pode colocar o veículo na ré e voltar os últimos 50 metros que o veículo andou, ok? E o último botão, aqui quando eu aperto e seguro, eu estou apagando a iluminação da tela. Se eu apertar e segurar novamente, eu ligo ela, tá? Não há necessidade de eu desligar ou ligar. Isso aqui seria mais numa estrada, viagens noturnas, né? Que a luz pode ser que te atrapalhe. Você pressiona esse botão até apagar essa iluminação, ok? Aqui no meio nós temos um carregamento por indução, certo? Cara, acho que pode sentar na parte do meio aqui atrás. Ok. Carregamento por indução, certo? Ó, o veículo ainda não está, o telefone não está carregando. Aqui no painel também ele mostra isso para mim, ó, um símbolo de bateria. Por quê? Porque a porta está aberta. Agora ele está carregando. Então assim, parou de carregar, provavelmente existe alguma porta dianteira que está aberta, ok? Uma atenção a esse carregamento, ele não pode ser utilizado como porta-objetos. Metais podem ser aquecidos aqui, por ser um carregamento por indução, ele vai estar passando corrente. Então pode ser que você aqueça ali uma chave, uma moeda, isso pode ser que acabe machucando sua mão, você acabar pegando e tiver muito quente. Ok? Além de você acabar estragando também o sistema de carregamento do veículo. Temos aqui um porta-copos. Existe um apoiador de latas. Tá? E aqui ó, existe a possibilidade de eu apoiar o meu telefone. Okay. Agora aqui. Aqui nós temos a alavanca de troca de marcha. Então quando eu quiser movimentar o veículo, eu vou estar pisando no freio. Deixa eu retirar esse acabamento aqui, plástico. Eu vou estar pisando no freio, jogando o veículo em drive, neutro ou ré. Ao parar o veículo, eu posso pressionar o P, que ele já coloca o carro em parking e já puxa o freio de mão automaticamente. O freio de mão desse carro é automático. Eu até posso colocar o veículo em drive, mas ele ainda não parte porque eu estou sem o cinto de segurança. Enquanto o motorista estiver dentro do carro sem o cinto de segurança, o veículo não permite a movimentação, a não ser que eu solte o freio de mão de forma manual. Então a única forma que eu tenho de movimentar o veículo de forma insegura é se eu estiver 100% certeza disso. Então veículo em drive, se eu estiver com o cinto de segurança, eu acelero, ele já vai soltar o freio de mão automaticamente. Quando eu pressiono no P, o freio de mão já é puxado também. Em teoria, esse botão ele é um botão de enfeite, tá? Se quiser movimentar o carro, tô na garagem, quero andar com o carro sem cinto de segurança, lembrando, você tem a opção de andar com o carro sem o cinto, você tem que pisar no freio e soltar o freio de mão. E a ergonometria mesmo do carro manual, do freio de mão manual. Para baixo eu estou puxando, soltando o freio de mão, para cima eu estou puxando. E aqui nós temos abaixo o Auto Hold, que é um assistente de frenagem do veículo. Quando pararmos em uma rampa, pode ser uma ladeira, ou no trânsito, no dia a dia, essa função ela fica ligada automaticamente no veículo. Então eu posso remover o meu pedal do freio, o carro não anda a não ser que eu acelere ele. Parei no sinal, estou com o pé no freio, eu tiro o meu pé do freio, o carro não vai andar, mesmo ele estando em drive, a não ser que eu acelere, tá? Eu tenho a opção de desativar essa função, não há essa necessidade. Vamos passar agora aqui para a multimídia. Bom, aqui ó, a tela inicial dele é o GPS integrado do veículo. Esse é o GPS nativo, tá? Que já vem com ele. Quando eu pressiono nessa casinha, eu estou voltando para as mídias do veículo. Eu entro na rádio, no Bluetooth, na música USB, tá? Só também passando informação, do lado direito aqui, ó, não vai dar para enxergar, mas aqui nós temos duas entradas. Uma USB, vou pegar uma USB e uma entrada 12 volts. Essa entrada 12 volts é para ligar o compressor,
para utilizar o kit de reparos e a entrada USB para carregamento, tá? Nós temos uma entrada USB para carregamento do lado direito e do lado esquerdo. Do lado esquerdo, que é próximo ao do motorista, é a única entrada USB que gera mídias. Então, se eu quiser colocar algum pendrive, conectar um Apple CarPlay, Android Auto com o fio, pode ser utilizado a parte esquerda, tá? Qualquer outra entrada USB dentro do carro, ela serve somente para carregar, tá? Então vamos lá. Na casinha, lembrando, eu saio do GPS, que é a tela inicial do carro, e clico para entrar nas mídias, ok? Ao entrar na rádio, eu tenho a opção de salvar estações favoritas. Elas ficam listadas aqui. E aqui nós temos a lista das rádios que o veículo em si já encontrou. Aqui nos quadradinhos nós entramos nas configurações do veículo, tá? Aqui ó, existe a possibilidade de eu acompanhar a bateria do carro, porcentagem de bateria e autonomia, tá? Se eu olhar aqui no painel, eu tenho aqui ó, do lado direito a autonomia em quilômetros. E do lado esquerdo eu tenho autonomia, claro, bateria, e do lado esquerdo combustível, tá? Aqui eu tenho quantos quilômetros eu posso rodar, e aqui eu tenho quantos por cento da bateria ainda me resta, tá? Tendências de consumo, para você acompanhar o quanto que você tem feito com o carro, os últimos 100 quilômetros, os últimos 7, os últimos 30 dias. Gerenciamento de carregamento, ó, existe a possibilidade de configurar assim um tempo certo para carregar e o qual a porcentagem de bateria, né? Gerenciamento de descarga. Aqui existe a possibilidade de externar a bateria do carro. Você tornar o veículo um gerador de bateria. Você vai descarregar a bateria para carregar outro carro, para você alimentar de repente uma churrasqueira, uma geladeira, ok? Para isso precisa do cabo V2L. É um acessório sendo vendido à parte. Aciono a primeira opção, eu vou estar externando a carga da bateria, gastando de fato a bateria do carro. Se eu perceber que eu vou ter que utilizar esse recurso durante um longo período, ou se quando eu for usar esse período a bateria estiver baixa, eu posso habilitar a opção de baixo para que eu ligue, para que o motor a combustão ligue sempre que a bateria estiver numa carga muito abaixo, né, mínimo, né? Então você vai ter um sistema alimentado. Vai ser um gerador de bateria movido a gasolina estacionária. Voltando aos quadradinhos, vamos entrar na engrenagem do carro. Aqui, configurações. Nós temos configurações mais básicas do veículo, tá? Que é conexões Bluetooth, né? O hotspot, que é a internet do carro. Vale ressaltar que essa internet é um chip da Claro que está instalado na multimídia de 3 GB apenas por mês. Tá? Durante os 2 primeiros anos também está dentro do pacote de tranquilidade. Então você tem gratuidade desse serviço. Essa internet, o foco em si dela é para que você tenha conectividade do seu telefone com o carro. Claro que você pode utilizar essa internet, só que tem que tomar um certo cuidado, tem que ser de uma forma moderada, pois 3 GB de internet pode ser que não seja suficiente para o seu consumo, tá? Para o carro é infinitamente, assim, é mais do que suficiente, você consegue utilizar e ainda sobra desse pacote. WLAN é a possibilidade de você conectar o carro a uma rede Wi-Fi externa. Aqui você tem configurações de som, né? Então você consegue ajustar o carro ao seu gosto. Tela, o brilho, você consegue ajustar. A iluminação, se você quiser deixar o modo de exibição somente em noite. Ajuste de data e hora, pressão dos pneus. Em customizar e voz, você tem, além de uma forma de alterar a forma que você chama o carro. Então, ao invés de você falar olá, Raval, você pode criar uma frase específica sua, tá? Então você pode vir e colocar uma frase, ok? E que você também tenha a referência dos comandos de voz que o carro aceita. Então assim, Matheus, eu preciso ler esses comandos, eu preciso ensinar o carro a falar. Não, ele já sabe todos esses comandos. Essa é somente a referência para que você entenda como falar com o carro. Por que eu não consigo abrir o vidro do motorista, o vidro do passageiro? Porque é janela, ele não entende como vidro, ele entende como janela. Mesma coisa cortina, não vai ser persiana, vai ser cortina ou guarda-sol, ok? Então aqui você tem a referência.
os comandos de voz, pode ser utilizado também o manual. Além disso, também temos a opção de ajustar os botões coringas, os botões de atalho que estão no volante, tá? Então, do lado direito, lembrando daquela premissa, lado direito buscando o painel instrumentos. Então, agora eu estou trocando os modos de condução, ó, esportivo, normal, econômico, são até 3 modos, tá? Essa é a configuração padrão. E do lado esquerdo eu estou ligando a câmera 360. Então, quando eu pressiono aqui, a câmera 60 já abre, eu não preciso ficar pressionando aqui. Estou com a mão no volante, eu abro a câmera se eu quiser olhar em volta do carro, e aqui eu também desligo, ok? Em sistema são opções de atualizações, né? Botões que não há necessidade de você acioná-los. Vamos voltar aos 4 quadradinhos. Configurações do veículo. Aqui temos configurações um pouco mais avançadas do carro. Então aqui interior e head-up display, eu tenho a possibilidade de ajustar o projetor que aparece no para-brisa, tá? Não sei se está conseguindo enxergar. Olha, vamos ver. Olha lá. Então assim, chega um pouco pro lado assim que dá para pegar aqui uma. Então olha só, aquela visão no para-brisa pode ser alterada, tá? Então eu venho aqui em configurações. Use o volante para ajustar. Então, botar o botão do mais e o menos do volante, eu consigo ajustar a altura dele. Estou pressionando o botão do menos, do mais, eu consigo ajustar essa altura. Ela é relativa, tá? Então vai ser aqui. Você vai primeiro ajustar o banco do motorista e ajustar a altura que você desejar. E aqui, ó, você tem também a opção de ajustar até mesmo o brilho do head-up display, ok? Então, aqui eu ativo e aqui configurações eu ajusto, tá? Sistema de monitoramento do motorista. Nós temos a câmera 360, a câmera de reconhecimento facial. Ela aparece aqui no canto esquerdo. Aí vai estar lendo cansaço, fadiga, né? Distração, ação perigosa. Então, se eu estiver com o telefone com um copo de bebida na mão, ele vai começar a gerar alertas. Preste atenção ao trânsito, evite usar objetos perigosos. Na parte de exterior, são configurações de travamento, ó, destrava das portas. Se quando eu estiver entrando no meu veículo, ele vai destravar todas as 4, ou pelo menos a do motorista, para que dentro do carro eu trave e destrave essas portas. Travamento automático. Então, a partir dos 8 km por hora, o veículo já trava as portas. Sensor de abertura do porta-malas é o sensor do pé para abrir ou fechar e destravar ou desligar. Então, se eu desligo o veículo, ele vai destravar todas as 4 portas. Espelho retrovisor. Aqui eu já ativo o rebatimento. Então, a partir de agora, se eu desligar o carro e travar, o retrovisor retrai. Ok? Bom, limpador dianteiro, intervalo normal. Esse é um intervalo entre uma paletada e outra. E aqui, ó, do lado direito, essa chave, nós temos o ajuste do limpador. Aqui, ó, essa pequena pontinha, eu estou ajustando a intensidade, tá? Tem que tomar um certo cuidado porque ela induz ao erro. Porque aqui parece que ela está no modo automático, mas na verdade ela está com um nível moderado de intensidade. E agora eu consigo ativar o modo automático dando um toque para baixo, ó. Pronto, agora eu entrei no modo automático. Se eu quiser low e high, eu vou baixando, ó. Low, high, high, low, automático, off. E o mist é aquele toque esporádico, então eu dou um toque para cima, o limpador vai e ele para, tá? Isso aqui não é função, é somente um acabamento. Em luzes, aqui eu estou controlando boa parte do farol do veículo, tá? Iluminação interna e externa e interna. Temporizador de iluminação é o tempo em que o farol do veículo fica ligado quando eu estou indo para o carro. Então eu acabei de ver o meu carro na garagem. Eu destravei ele à distância. O farol dele vai ligar e vai ficar ativo durante 2 minutos. Se eu não entro no carro nesse período, ele desliga sozinho. Luz de cortesia vai ser uma iluminação interna no carro e embaixo do retrovisor,
sempre que eu abrir a porta do motorista, alguma porta do carro, tá? Follow me home é o tempo que o farol fica ligado depois que você sai do veículo. Então eu saí do meu carro, desliguei e travei o veículo. O farol fica ligado durante 30 segundos, iluminando o trecho onde eu estou. Aviso da função encontrar veículo. Na chave existe um botão em vermelho que ele serve para localizar o carro. Então, se você perder o veículo no estacionamento, você pode pressionar esse botão e segurar. O veículo vai começar a buzinar e vai piscar o farol, ok? Porque nós configuramos com um aviso sonoro e luminoso. Vamos entrar agora em modo de condução. Modo de potência. Aqui você tem um modo puramente elétrico. Então não vai, o motor a combustão ele não vai ser acionado abaixo de 140 km por hora, tá? No painel ele até mostra ali, ó, que temos um modo EV, tá? O EV em azul, já sei que é o modo elétrico. Agora aqui no painel, o segundo modo de potência é o prioridade EV. Olha lá, já mudou a cor dele, agora já é o EV em verde. O que acontece nesse modo? Nós temos um modo elétrico também, então o carro ele vai usar os mesmos parâmetros. Enquanto ele tiver bateria, o motor a combustão vai tentar não ser utilizado até 140 km por hora. Mas, se você precisar de uma arrancada, se você precisar subir um morro muito íngreme, uma rampa de prédio, o que vai acontecer? O elétrico pode ser que ele seja sobrecarregado nessa subida de rampa. Então o motor a combustão vai entrar para entregar mais potência ao motor elétrico, tá? Então eu estou ali a 10 km por hora, o motor a combustão está ligado para me entregar um pouco mais de potência, mais desempenho. Na hora que eu estiver no plano, o motor a combustão vai desligar para que ele volte a usar o motor elétrico. Esse é sem dúvida o melhor modo para a cidade, tá? Então você tem um modo elétrico que pode ser que seja utilizado o motor a combustão para desafogar o motor elétrico. O modo HEV vai ser um modo utilizado para estradas, tá? Quando você for fazer viagens, você vai tentar manter uma reserva de energia no veículo. Então, o que seria essa reserva de energia? Você garantir que a bateria do carro não chegue a níveis muito baixos de bateria. Ela nunca vai ser zerada, pois o Haval ele é um carro elétrico que possui um motor a combustão. Então, quem movimenta o carro em si é o motor elétrico, juntamente com a bateria. O motor a combustão do Haval ele serve para gerar bateria. Em último caso, ele vai entrar, de fato, tracionando as rodas. Então, ele só vai entrar para tracionar as rodas em altas velocidades, acima de 130 km por hora. Aí o motor a combustão realmente movimenta o carro. Até lá, vai ser o motor a combustão gerando bateria para que o motor elétrico puxe essa bateria. Entendeu? Então, você ter bateria significa que você tem tudo que o carro tem para te oferecer de força. Se a bateria do veículo tiver com um nível muito baixo, abaixo ali dos 20% de bateria, na hora que você precisar de desempenho para ultrapassagens, para subida de serra, pode ser que você não tenha toda a força que o carro tem para te fornecer, porque o elétrico ele não vai ter uma reserva de energia para ele trabalhar sozinho e depois pedir força para o motor a combustão. Como a bateria vai estar baixa, ele vai ter que direto pedir força para o motor a combustão por não ter muita força. Então, dos 400 cavalos de potência, né, 393, o veículo cai para quase metade da carga, quase metade da potência. Cai ali para uns 250 cavalos de potência, tá? O que ainda assim é um carro muito forte, mas vale lembrar que é o mesmo veículo sendo puxado por menos motor. Obviamente o consumo de combustível nesse caso é muito maior. A reserva, então vamos voltar. Modo heavy inteligente, o carro vai estar usando o motor a combustão em qualquer velocidade que esteja acima de 70 km por hora. Então, de fato, é uma forma inteligente de trabalhar com o sistema híbrido. Se você estiver numa viagem, um exemplo de uma viagem de 1000 km, você não vai estar os 1000 km dessa viagem andando a 120, 140 km por hora. Terão trechos de radar, quebra-mola. Esses trechos você estará abaixo de 70 km por hora. Nesses pontos você vai utilizar somente o motor elétrico. Acima disso, o motor a combustão liga para gerar a bateria para que o próximo trecho em baixa velocidade você use um motor elétrico. Sem sombra de dúvidas, é o melhor modo
visando economia e potência, então agrega tudo, né? E o obrigatório não necessariamente a preocupação é em consumo de combustível. A preocupação é nível de bateria. Então nós temos uma reserva de energia obrigatória de tantos por cento. Se a gente mantém 80%, o carro vai tentar trabalhar com 80% como um piso. Qualquer carga que seja abaixo disso, então você estava a 80% na estrada e precisou acelerar o carro, precisou subir uma serra muito inclinada, então pode ser que ele tenha caído dos 80 para os 60. O carro vai dar conta de gerar bateria para voltar para os 80%, mesmo que ele consuma mais combustível, tá? Dos 60 a 80, porque o pedido do dono foi para que ele mantivesse uma porcentagem fixa, tá? Então assim, ele vai manter sempre 80%? Não necessariamente. Ele vai tentar manter. Mas se tiver muito abaixo dessa porcentagem, ele vai gastar um nível considerado de combustível para voltar para a porcentagem que você manteve. Então, heavy, inteligente para viagens, prioridade e o elétrico para a cidade. Modo de condução. Aqui nós temos respostas diferentes do acelerador, tá? O Eco tem um modo mais econômico, né? O carro acaba atrasando muito mais da aceleração. O normal, o melhor dos mundos. E o esportivo é totalmente o contrário do Eco. Qualquer toque ao acelerador, o carro já começa a entregar muito mais desempenho, né? O veículo traciona de uma forma diferente. Neve, lama e areia têm que ser respeitados. Por termos um carro elétrico, a tração do elétrico é uma tração instantânea, então ele sempre vai tracionar primeiro com o elétrico. No asfalto você tem uma alta aderência, isso é muito vantajoso. Em terrenos como neve, lama e areia, aí isso já começa a te atrapalhar um pouco. Você ter essa tração instantânea, pode ser que o carro acabe patinando nesses terrenos, para isso que eles existem. Modo AWD é um modo onde você tem um modo dedicado para o 4x4 do veículo. Lembrando que em qualquer modo de condução ele já pode acionar. Então mesmo no modo Eco, o 4x4 do veículo já pode acionar. Isso vai depender de correções de curva, acoplanagens, para dar mais estabilidade, para dar mais força ao veículo. Tá? O modo AWD é uma garantia de que o 4x4 do veículo está ativo. Então se eu quero subir um morro, um barranco, né, numa roça, eu não quero que o 4x4 seja acionado no meio desse morro. Eu quero já subir o morro com 4x4 desde a base dele, ok? Em memória de modo de condução, você mantém o modo que você manteve o último, sempre lembrado, né, pela multimídia do carro. Bom, nível de regeneração de energia. Aqui você tem a possibilidade de ajustar a intensidade da regeneração, frenagem regenerativa, que é a forma que o veículo híbrido tem de aproveitar o peso do carro. Então eu estou em aceleração, eu estou gastando bateria. Eu soltei o acelerador, o carro está indo para frente e a roda do carro está em movimentação, tá? Ali você está aproveitando aquele movimento da roda para voltar carga para a bateria. Então a frenagem regenerativa do carro híbrido, ela não está atrelada somente aos freios. O foco dela em si é a desaceleração do carro. Então se você quiser uma condução mais econômica, você vai estar tentando sempre desacelerar o veículo ao invés de ficar pisando no freio. Tá? Pisar no freio em si não é um inimigo da regeneração. Inclusive, quando você pisa no freio, você regenera mais da bateria por você estar em uma desaceleração muito maior. Tem que tomar um certo cuidado ao pisar no freio, na intenção de regenerar a bateria, porque você de fato vai estar regenerando mais, mas depois você vai ter que compensar essa perda de velocidade acelerando mais o veículo. Acaba que você gasta mais do que deveria. Então o certo é sempre manter o carro mais solto possível. Então viu um sinal vermelho, viu uma curva, a distância que você tenta manter dos veículos no dia a dia, o ideal é que você somente desacelere o carro, que você solte o acelerador. No alto, obviamente, essa desaceleração é muito mais intensa. E no modo One Pedal, você tem uma intensidade tão alta dessa desaceleração, da frenagem regenerativa, que se você soltar o acelerador, o veículo não só
vai desacelerar, ele vai frear, ele chega a acender a luz de freio do carro com esse modo ativo. Então, o que o próprio modo diz, one pedal, eu estou andando somente com um pedal, que é o pedal do acelerador. Eu soltei o acelerador, ele está freando de uma forma mais intensa. Modo de reboque. Aqui nós temos um modo para soltar de fato o veículo. Então, se você quiser movimentar o carro, colocar ele no guincho, acabou o combustível, você quer empurrar até o próximo posto de combustível, esse modo tem que ser ativo para que o carro fique de fato 100% solto. Controle de estabilidade, sempre ativo, para que o carro faça correções, né, de tração, correções de frenagens ali, evitando de repente um capotamento do veículo. Sempre ativo essa opção. O modo Wade é um modo onde eu ativo o motor a combustão, tá? Se eu olhar aqui agora no painel, eu vejo que ele manteve uma rotação. Ele apresenta aqui para mim 1.1 RPM. Por que o motor a combustão está ligado? Para que não haja a possibilidade de entrar água para dentro do escapamento. Tá. Pode ir. Foi. Então vamos lá. Modo Wade. O motor a combustão está ligado. Ele está saindo ar pelo escapamento. Não vai acontecer que numa rua alagada o carro puxe água para dentro do escapamento, tá? Então estamos falando de uma altura no meio das rodas de água. Esse seria assim o máximo para que você entre no alagamento com o carro. Em questão da bateria do carro, não existe o problema de você, assim, não há preocupação, né, com a água entrar para dentro da bateria. Nós temos uma bateria blindada. O problema em si é somente o motor a combustão, para que não acabe entrando água para dentro do escapamento. Logicamente que andar em um alagamento pode ser que tenha algum ferro, tenha algum fio que esteja na parte de baixo do carro que acabe embolando ao sistema de cabo, né, da bateria. Mas em questão de choque, em questão de danificar o sistema do motor elétrico da bateria, isso não existe. Esse modo Wade, existe um atalho muito mais rápido para você acionar ele. É só puxar a tela de cima para baixo, ele já aparece aqui, ó, símbolo do carro dentro da água. Você já sabe que é o modo alagamento. DST, nós temos aqui a direção progressiva do veículo. Então, quanto mais eu acelero o carro, mais a direção do carro se torna pesada para mim, tá? Então, em altas velocidades, eu tenho um carro que ele não vai dar golpes muito... Eu não consigo dar golpes fácil, né, com o volante. Então, não desestabilizo o veículo com tanta facilidade. Alerta de fadiga. Se eu estiver muito tempo soltando a mão do volante, isso assim, se você estiver muito tempo na estrada também, acima de 60 km por hora, você começar a gerar algum sinal de cansaço. Então, se estiver soltando a mão do volante, ou começar a pegar muito pesado por alguns sustos, né, de piscadas, o carro vai começar a gerar um alerta no painel. Pare, tome um café, pode ser que você esteja cansado, aparece uma xícara de café para que essa pessoa acorde, né? Bom, voltando aqui para a tela, nós temos a opção de alterar o peso da direção do veículo. Se eu quero uma direção mais pesada, eu vou colocar no esportivo. Se eu quero uma direção muito mais leve, no modo conforto. E o normal, nós temos um melhor dos mundos, nem algo muito pesado, nem algo muito leve. Em manobra e direção inteligente, aqui nós estamos mexendo diretamente nos sensores do carro, tá? Aqui não é aconselhável futucar. O carro geralmente ele já vai programado. É claro que você consegue ajustar o seu gosto, né? Se ele vai frear ou não em baixas velocidades, frenagem de emergência, né? Só tem que tomar muito cuidado, porque aqui nós temos várias facas de 2 gumes. Então você pode acabar desabilitando uma função que na hora que você for precisar, ela acabe não funcionando. Que é o caso aqui, ó, do alerta de colisão traseira. Então, se um carro estiver vindo com a velocidade excedente na traseira, o carro me alerta no painel, informando que o veículo de trás está com velocidade excedente. Ele pisca o alerta também, para que você esteja atento, tá? Então, você desabilitar essa função, pode ser que isso não ocorra e você esteja acostumado com isso e nem perceba quando alguém vier e colidir com a sua traseira, tá? Só descubra na hora que a pessoa já tiver batido de fato. E o assistente de faixa, você consegue ligar e desligar ele. Lembrando que
Mesmo se você desligar todas essas funções, o assistente de emergência em permanência em faixa, ele sempre vai acionar acima de 60 km por hora. Então, assim, o sensor de faixa desse carro, ele tem cadência. Até 40 km por hora, você tem o carro permitindo que você saia sem dar a seta. Acima de 60 km por hora, acima de 40, né, ele começa a se tornar mais pesado. E acima de 60, ele, além de ficar mais pesado, ele aciona o assistente de emergência. O que é isso? Eu começo a sair sem dar a seta, o carro puxa a minha direção. Eu começo a sair dando seta, mas eu não concluo e fico comendo faixa, o carro vem e me puxa de novo, tá? Então, acima de 60, ele vai se tornando cada vez mais pesado para também garantir mais segurança. Assistente de desvio inteligente. O que seria isso? O carro ele mantém um perímetro de até 30 centímetros dos carros ao lado. Então, se você ativa o piloto automático e um carro passa, um caminhão passa do seu lado, o carro vai manter 30, o seu veículo vai manter 30 centímetros de distância desse carro que está passando ao lado, para evitar que o vácuo puxe o seu veículo ou que acabe colidindo, tá? Tipo de alerta, você consegue ajustar o alerta de faixa, né? Se ele vai ser uma vibração, se ela vai ser alta, moderada ou baixa, a vibração ao volante, tá? Se ele vai ser vibração e sonoro. E aqui em sinais de trânsito você consegue ativar ou desativar a leitura de placa. Lembrando que ela vai ser mostrada tanto no head-up display quanto no painel instrumento também, tá? Então eu consigo até ativar excesso de velocidade. Aqui no painel abaixo aqui, ó, nós temos a velocidade que já foi identificada aqui pela câmera, né? Nós temos aqui no nosso pátio uma placa de 10 km por hora. Então ele já fez essa identificação, tá? Não vai ser uma leitura de radar via GPS. Aqui nesse caso vai ser uma leitura mesmo da placa. A câmera que está aqui abaixo do retrovisor é utilizada para fazer essas leituras. E aqui eu tenho a opção de apagar todas as informações do painel, zerar do começo, ok? Vamos desligar o carro. Lembrando que para ligar o veículo eu sempre preciso pisar no freio e apertar o Start Stop, mas para desligá-lo não preciso, é só pressionar o botão e já posso sair do carro. Acho que você já pode desligar já.